autismo ganhou aí muita repercussão nos últimos meses, nos últimos dias, principalmente depois da posse aí do Bob Kennedy Jr., porque já desde a época da campanha do Donald Trump, ele vinha trazendo aí alguns dados alarmantes que todo mundo ouviu falar, né, a respeito da incidência, que tem aumentado de forma exponencial. Então a gente sabe que hoje, por exemplo, a gente tem uma incidência de uma criança diagnosticada com autismo para cada 36 nascidos vivos. Isso é uma incidência altíssima. E se esses números continuarem crescendo à medida que estão crescendo, na mesma velocidade de crescimento, estima-se que até 2040 nós tenhamos isso aí numa proporção de uma criança diagnosticada para cada 8, se nada for feito. Né? Quem tem filhos ou conhece pessoas que estão no espectro autista sabe muito bem das dificuldades que se levam hoje em dia, dificuldades de inclusão, né, pela neurodiversidade. Mas eu gostaria de começar essa aula desmistificando algumas coisas, né? Em primeiro lugar, receber um diagnóstico de autismo, ao contrário do que muita gente pensa, isso não é o fim do mundo. E eu posso dar para vocês exemplos práticos aí do dia a dia de pessoas diagnosticadas dentro do espectro autista e que são famosas e muito bem remuneradas, não é? Alguém tem ideia aí de uma pessoa bem famosa, bem remunerada, bilionária? Exatamente, Elon Musk. Elon Musk já se declarou um tempo atrás como diagnosticado como portador da síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger hoje ela é englobada como uma das manifestações do espectro autista. E Musk fala isso abertamente, mas ele não é o único a falar isso. Nós temos, por exemplo, na área esportiva, nós temos um campeão de motociclismo, de moto velocidade, que é o Jorge Martín, que é um espanhol, e esse camarada ele foi diagnosticado com autismo leve, e esse cara ele é campeão de moto velocidade, porque os pais, desde o início da sua vida, desde o diagnóstico, souberam identificar uma área de interesse, que isso é uma das coisas características de pacientes que estão no espectro, né? E desenvolveram aquilo ali, usaram aquilo para o positivo e não para o negativo, como muita gente faz, não é? Outras personalidades, a gente tem, por exemplo, o Bill Gates, a despeito de toda a influência negativa do Bill Gates, né? Mas assim, ele também diagnosticado no espectro autista. É muito interessante quando a gente começa a se aprofundar nessa lista, porque existem personalidades aí do passado que também foram diagnosticadas retrospectivamente. Vocês vão ver quando a gente começar a falar de diagnóstico, que isso não é lá uma forma muito adequada de fazer o diagnóstico, mas a gente analisa dentro do que a gente pode. Então, estima-se, por exemplo, que personalidades como Graham Bell, que foi o inventor do telefone, como Albert Einstein, que é um físico famosíssimo, a gente tem o Benjamin Franklin, todos eles tinham características. Isso se vocês tiverem a oportunidade de ler a biografia do Einstein, por exemplo, vocês vão ver que ali as coisas que o biógrafo fala, você vê e fala, puxa vida, isso aqui se parece tanto com a pessoa que está dentro do espectro autista, e não é à toa. Mas hoje em dia ainda temos aí atores e atrizes, como por exemplo o Dan Aykroyd, que participou do filme Caça-Fantasmas, temos a Daryl Hannah, nós temos um músico falecido recentemente, né, que foi o Bob Dylan, a gente tem o Steve Jobs, a gente tem o Satoshi Tajiri, que foi o cara que inventou o Pokémon, ou seja, uma miríade aí de pessoas muito bem-sucedidas e que souberam lidar com o seu diagnóstico e se desenvolveram. Então esse é o primeiro mito que a gente precisa derrubar, né? Que alguém que esteja aí dentro do espectro tem um prognóstico ruim ou vai ter uma vida limitada. Não. Existe um conceito hoje de neurodiversidade. Esses indivíduos, eles não são limitados. Pelo contrário, alguns são inteligentíssimos, dotados de capacidades que nós, meros mortais, não temos. Só que eles têm uma forma diversa
de interagir com o meio e de processar o mundo, de entender os estímulos luminosos, sensoriais que estão à nossa volta a todo momento. Então, na verdade, é uma questão mais de habilidade, saber manejar, do que uma limitação de vida mesmo, né? O transtorno do espectro autista, ele foi descrito pela primeira vez, sintomas e, enfim, a caracterização do quadro em 1911. Então, nós estamos aí em 2025, e isso no campo médico ainda é considerado precoce, pouco tempo. Então, vocês vão ver que tem muita coisa que a gente já sabe, mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe a respeito do espectro autista, não é? Então, a gente já sabe de forma muito clara alguns fatores de risco para que uma criança desenvolva o transtorno do espectro autista. A gente já sabe algumas condições de associação, ou seja, doenças associadas que podem levar uma mãe a ter um filho dentro do espectro, mas a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo que isso acontece, como a gente sabe, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo de uma causa de anemia hemolítica, né? Principal causa de anemia hemolítica, que é a deficiência da G6PD, que é uma enzima. Então a gente sabe, é matemático, toda vez que faltar G6PD vai ter anemia hemolítica. Então, com o transtorno do espectro autista, as coisas não são bem assim, tá? Existe, sem sombra de dúvida, um componente genético muito forte. Então a gente sabe que existe de 10 a 20% dos casos, existe aí uma prevalência grande de genes que estão impactando nesse risco de desenvolver a doença. Só que, puxa vida, doutor, então vamos testar esses genes? Eu estou grávida, ou eu estou planejando engravidar, eu consigo testar em mim, no meu marido, para ver se meu filho corre o risco de nascer e desenvolver o espectro autista? Olha, nós temos mais de 800 genes que já foram implicados nisso. Então é muito difícil a gente fazer essa correlação exata, não é? A gente sabe que nós temos aí 800 genes que têm algum efeito e que podem levar a uma série de alterações do desenvolvimento, não é? Que podem se manifestar como transtorno do espectro autista. O que a gente sabe é que existem duas condições principais, que são alterações genéticas maiores, uma delas a gente chama síndrome do cromossomo X frágil, e a outra trissomia do cromossomo 21, também conhecida como síndrome de Down, que estão muito associadas a um risco maior dessa criança ter o transtorno do espectro autista, né? Isso é frequente? Não, não é, mas a gente já sabe também, principalmente para a síndrome de Down, algumas coisas que colocam os pais no maior risco, né, de terem um filho com essa trissomia. E, curiosamente, essas coisas também acabam elevando o risco de uma criança ter o nascimento caracterizado por estar dentro do espectro, né? A mais famosa de todos, que todo mundo associa aí, a síndrome de Down, por isso que tem o que a gente fala do relógio biológico da mulher, é a idade elevada dos pais. Então esse é um fator de risco aí considerado muito significativo. A gente sabe que pais acima de 40 anos têm um risco maior de ter crianças com a trissomia do 21, com a síndrome de Down, e também com risco maior de ter filhos dentro do espectro autista. Mas não são só esses os fatores de risco. A gente sabe hoje, já comprovado, que mães que têm carência de vitamina D, D de dado, mães que têm carência de vitamina B, B de bola, também carregam um risco maior. Lembrando ainda que as que têm carência de vitamina B, especialmente do folato, elas também têm um risco maior de ter filhos que nasçam com defeitos de fechamento do tubo neural, como, por exemplo, espinha bífida, mielomeningocele, que são condições onde a coluna ali na parte de baixo não se fecha, e as crianças podem vir com distúrbios de controle do esfíncter, até paraplégicas, né? É por isso que costuma-se suplementar as gestantes desde o início da gestação, desde o pré-natal, o ideal, na verdade, com folato. Existe até uma coisa aí que muitos estão me pedindo aí para falar por que o ideal não é usar ácido fólico, e realmente não é. O ideal é a gente usar metilfolato, não é? Ou ácido folínico. E isso se deve ao fato de que grande parte das mulheres no nosso país, 54%, são incapazes de converter o ácido fólico para sua forma ativa e assim prevenir os defeitos de fechamento do tubo neural. Além de outras consequências, mas isso aí já é assunto para uma outra aula ao vivo. Fiquem ligados aqui que eu vou falar disso aí especificamente, da prevenção
defeito de fechamento para gestantes, que é algo muito simples de fazer, basta fazer da forma correta, tá? Puxa vida, doutor, mas que outros fatores de risco a gente tem aí? Já falou aí da idade avançada dos pais, você já falou para a gente aí que existe uma chance maior nas gestantes que são carentes de vitamina D, de vitamina B. Que mais? Bom, a gente sabe, por exemplo, que a obesidade materna é um fator de risco. A gente sabe que o diabetes mellitus é um fator de risco. A gente sabe que recém-nascidos que tiveram seu nascimento muito prematuro ou com extremo baixo peso, abaixo de 1,5 kg, apresentam um risco maior de estarem dentro do espectro autista. E aí a gente começa a ver outras coisas que são mais da atualidade. E que aí sim talvez expliquem por que a gente está tendo esse aumento dessa incidência de doenças diagnosticadas, de crianças diagnosticadas dentro do espectro. Não é? A gente já viu a associação que a intoxicação por diversas coisas, ela pode levar ao aumento de incidência. Né? Então a gente sabe que infecções maternas por citomegalovírus, por rubéola, aumentam o risco, mas também a intoxicação por metais pesados. Não é? A intoxicação por fatores ambientais podem levar a uma falha no desenvolvimento do sistema nervoso central e isso acabar diferenciando esse encéfalo em formação para uma criança que nasça dentro do espectro autista. Tá? A gente sabe que substâncias que são muito comuns aqui na nossa prática, como alguns defensivos agrícolas, dentre eles a gente destaca o glifosato, que nos idosos pode levar a doença de Alzheimer, né, uma demência, também podem ser nocivos durante a gestação, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E até coisas assim do cotidiano, né? Então eu não sei se vocês viram essa notícia aí, mas recentemente um hospital aqui de São Paulo adquiriu uma tecnologia para tratar a doença de Parkinson. Pô, doutor, o que Parkinson tem a ver com o transtorno do espectro autista? Nada. Mas serve para vocês verem um fator de risco. Esse aparelho, ele utiliza ultrassom, um ultrassom numa frequência específica, etc. Mas com o ultrassom a gente consegue fazer a lesão de um núcleo talâmico que é responsável, que está envolvido aí na doença de Parkinson. Então, com esse tipo de lesão ultrassônica, quer dizer, sem abrir a cabeça, sem fazer furo na cabeça, nada, a gente consegue destruir um núcleo ali cerebral no tálamo, e isso melhora a sintomatologia dos doentes que têm doença de Parkinson. Qual que é a implicação disso para o transtorno do espectro autista? Pessoal, caramba, se eu consigo com ultrassom destruir uma estrutura cerebral profunda, atravessando um osso já formado, já consolidado, ficar fazendo ultrassom em exagero durante a gestação, será que também não tem um efeito negativo? Então isso tem sido estudado, tá? Ainda mais porque o osso do crânio do recém-nascido e do feto, ele é muito fininho, muito maleável, então muito permeável a esse tipo de coisa. Então, puxa vida, controlem a ansiedade aí, e além de fazerem os ultrassons recomendados durante a gestação, resistam àquela tentação, eu queria ver como é que tá a carinha dele hoje, será que eu consigo ver um sorrisinho? Menos, vai ver bastante sorrisinho quando nascer, tá? Não vai expor teu filho a um risco, ou tua filha, a um risco durante um período de formação, de desenvolvimento, tá? Isso é muito importante. Bom, o que tudo isso tem em comum? E por que esses fatores de risco todos, eles podem explicar esse aumento de incidência do espectro autista? A gente acredita, como eu falei para vocês no começo, ainda temos aí pouco tempo no estudo e na compreensão do espectro autista, mas a gente acredita que todos esses fatores compartilham é a neuroinflamação. Então a gente sabe que, especialmente durante o período de desenvolvimento, é um período fetal, é um período onde a gente tem uma grande divisão celular, multiplicação, crescimento, migração de posição de células, rotação, inversão. Então o neurônio sai de um canto, vai para o outro, e as coisas vão andando. Então é um período, por conta de todas essas variações, muito suscetível a alterações se tiver alguma coisa que sai do trilho. E aí a neuroinflamação, ela pode alterar a sinalização do cérebro em desenvolvimento, dos neurônios em desenvolvimento.
Então existem três etapas que são cruciais para o desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso central do feto, em formação. Dentre elas, a gente chama a sinaptogênese, que é a formação das sinapses, ou seja, a conexão de um neurônio com o outro. A gente tem também um processo que a gente chama de poda neuronal ou apoptose. É como se a árvore estivesse crescendo em várias direções, e aí o próprio organismo ele vai podando aquele crescimento, direcionando ele para o lado que é produtivo e eliminando o crescimento para um lado que não vai ter conexão nenhuma. Tá? E por último, um processo que se chama mielinização. Mielinização é o quê? Você envolver o axônio, que é um prolongamento do corpo neuronal, por mielina, que é uma espécie, como se fosse uma fita isolante de um nervo. Então aquilo otimiza a velocidade de condução, evita perda de sinal, evita dispersão, confusão do sinal entre um neurônio e outro, e por aí vai. Então esses três processos, eles são fundamentais. E, obviamente, eles dependem de uma sinalização muito importante durante o desenvolvimento, porque se eu podar o galho errado da árvore, eu posso até matar a árvore, né? Se eu tiver ali e eu não tiver uma mielinização adequada, é lógico que a transmissão de sinal não vai ser ideal, né? Se eu não tiver uma sinaptogênese adequada, ou seja, não ligar um neurônio com o outro da forma adequada, isso aí também vai ser ruim, e essa ligação ela é estabelecida com base em alguns mediadores, em alguns sinalizadores, horas. Então, tudo que atrapalhar a minha sinalização, especialmente na fase de formação e desenvolvimento do sistema nervoso central, tem o potencial de desenvolver uma alteração do sistema nervoso central, né? Então faz sentido. E aí todos esses fatores que a gente falou aqui, vitamina D, vitamina B, obesidade, hipotiroidismo, diabetes, são fatores que levam a um quadro neuroinflamatório. E aí este processo de formação, diferenciação, migração, conexão neuronal, otimização da transmissão, ele pode ser afetado. Isso explica também porque as crianças desenvolvem isso ao longo da primeira infância. Porque eu já falei para vocês em aulas anteriores aqui que a gente tem a formação da estrutura do sistema nervoso central até o 6º ano de vida. A gente não nasce com o sistema nervoso central pronto e acabado, ele vai se desenvolvendo até o 6º ano de vida. Então, tudo isso pode acabar interferindo de uma forma significativa com o desenvolvimento do sistema nervoso central e está sendo cada vez mais implicado nisso, não é? na gênese, como um dos fatores de geração aí da síndrome do transtorno do espectro autista. Tá? A gente sabe também que esse processo, né, de diferenciação, multiplicação neuronal, que é muito intenso no feto, esse é um processo que ele acaba desenvolvendo substratos colaterais desse processo de divisão e multiplicação e gerando um processo que a gente chama de estresse oxidativo, né? Porque toda célula que se divide muito rápido, ela acaba ocasionando isso. E por isso é muito importante que a gente tenha um sistema antioxidante muito azeitadinho, funcionando muito bem ali, justamente para neutralizar essas espécies reativas de oxigênio, tá? E aí vem uma evidência experimental que confirma essa importância. Por exemplo, tem muita gente que usa o acetaminofeno, que é um anti-inflamatório. Vou evitar aqui falar nomes comerciais, mas vocês podem dar um Google aí. Muito bem, o acetaminofeno, o que ele faz? Ele atrapalha a síntese da glutationa. E a glutationa é considerado o rei dos antioxidantes. É tão forte o poder de antioxidação que a glutationa tem, que ela regenera, inclusive, outros sistemas que estejam já exauridos, como, por exemplo, o sistema da vitamina C, da vitamina E, e assim por diante. Então, isso mais um dado que implica, de forma muito significativa, essa questão bioquímica e biomolecular durante o processo de formação e maturação do sistema nervoso central. Tá? Lógico, isso são teorias ainda que elas estão se desenvolvendo, que elas estão pendentes de confirmação, mas do ponto de vista biológico faz assim todo sentido, né? Muito bem. Houve uma modificação dos critérios diagnósticos do espectro autista do DSM-4, que era o anterior, para o atual, que é o DSM-5. Então, no DSM-4, por exemplo, a gente tinha uma entidade diferente, que era a síndrome de Asperger,
e agora a gente não tem, ela está englobada, considerada dentro do transtorno do espectro autista. A gente divide hoje em dia o espectro autista em 3 níveis, leve, moderado e grave, e essa divisão, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas ela é basicamente baseada no nível de assistência que aquele indivíduo vai demandar do seu cuidador ou da sociedade, e também acaba refletindo um pouco a funcionalidade daquele indivíduo, quão independente e funcional ele é para uma vida normal. Tá? A gente tem critérios muito bem delimitados, né, na síndrome do espectro autista. Desculpem aqui eu chamar de síndrome, mas é porque a gente, do ponto de vista médico, a gente chama de síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas e que pode ter causas variadas. Né? E essa é a minha percepção mesmo. O autismo, ele tem causas variadas. Por exemplo, uma criança que tem trissomia do 21 pode desenvolver o espectro autista. Uma outra que tem uma síndrome do cromossomo X frágil pode desenvolver o espectro autista. Uma outra que não tem nada disso, mas nasceu prematura, pode desenvolver o espectro autista. Ou seja, a gente tem aí um conjunto de sinais e sintomas que pode vir de várias causas diferentes. Por isso que eu chamo de síndrome e não de transtorno. Né? Fora que eu não gosto muito desse estigma da palavra transtorno. Eu acho ela um pouco pesada. Né? Mas vamos voltar para isso então. O diagnóstico, então, desde o DSM-5, ele se baseia em 3 pontos cardinais. Tá? Então a gente precisa especificar se aquela alteração ali do desenvolvimento ela está associada a algum outro transtorno conhecido, ou um transtorno mental, ou um transtorno comportamental, como por exemplo a síndrome de Down. Né? Então, não, olha, está associado. Eu preciso especificar a gravidade dos critérios anexos, que eu vou falar para vocês, que são principalmente os critérios A e B, para tentar diferenciar o quanto de apoio, o quanto de suporte aquele indivíduo ele precisa. Se é um suporte leve, muitas vezes o indivíduo consegue ele próprio se adaptar de uma forma diferente, isso só vai aparecer em situações extremas, né, os sinais, os traços de comportamento. Outras vezes não, ele precisa de um apoio muito importante da sociedade, de um ambiente adaptado, etc. e tal. Então isso é um dos critérios diagnósticos. E a gente precisa colocar se há um comprometimento intelectual e associado à linguagem, entende? Se aquele distúrbio ele acaba comprometendo a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Então isso é muito importante da gente entender no diagnóstico. É muito frequente, por exemplo, a gente ter indivíduos acometidos pelo espectro autista que têm dificuldade em interpretar situações, né? Em interpretar piadas, por exemplo. Então, é muito importante, você sabe que você está lidando com alguém dentro do espectro, e se você for fazer uma piada, depois você fala, olha, isso é uma piada, né? Porque eles têm realmente essa dificuldade, às vezes, de contextualização, né? Então, isso é muito importante também durante a fase do diagnóstico. Indivíduos no espectro, eles podem, caracteristicamente, ter, isso faz parte do critério A, eles podem ter uma dificuldade na reciprocidade, tanto emocional quanto social, com dificuldade ali de estabelecer ou manter uma conversa. Então, por muitas vezes, se há um traço leve, são pessoas que são confundidas com pessoas antipáticas, por exemplo, que têm dificuldade. Chega ali no ambiente e está ali isolado. E aí vem uma confusão muito grande, eu já vou me meter aqui no meio, que o pessoal fala assim, mas tem TDAH junto com autismo. Então essa é uma das diferenças. O indivíduo que tem TDAH, você vê que aquela criança, ela tem a dificuldade de se inserir no meio, mas ela sofre com aquilo. O indivíduo que está no espectro autista, ele é indiferente àquilo. Então ele está ali no meio, mas se ele não se insere, não faz a menor diferença, aquilo não traz sofrimento necessariamente para ele, tá? Então essa é uma das diferenças importantes. A outra questão que eu já falei um pouco para vocês aqui é a questão aí desse padrão de comunicação verbal e não verbal, né? Isso é mais difícil aí para quem está no espectro. Isso trouxe muita dificuldade, muita agonia na época da pandemia, porque a gente teve aí o uso de máscaras. Então quem tem crianças dentro do espectro, ou mesmo indivíduos da família dentro do espectro, teve uma dificuldade adicional de lidar com essas pessoas, porque as máscaras, elas praticamente inviabilizaram que a gente tivesse uma comunicação não verbal, né? Porque
as expressões faciais ali, elas estavam muito comprometidas. Isso para alguém que já tem dificuldade com isso, acabou trazendo uma complicação a mais. Além de tudo, né, quem está no espectro às vezes tem uma certa intolerância sensorial, que a gente fala. Então não gosta de ambientes muito iluminados, ou com luzes piscando, não gosta de muito barulho, e pode não gostar de coisas, de estímulos táteis. Então é muito frequente indivíduos que estão no espectro autista não gostarem de roupas apertadas. Imagine então ficar com a máscara, né? Então isso foi muito, muito complicado. Na esfera emocional, então assim, a gente nota que os indivíduos no espectro autista têm uma dificuldade em iniciar e manter relacionamentos, né? Relacionamentos afetivos, amorosos, etc. Isso é algo que precisa ser trabalhado com eles, porque é uma dificuldade, uma restrição natural que eles têm. É muito difícil, não são crianças que durante a época de brincadeiras se engajam muito em brincadeiras imaginárias, né? Então isso é uma diferença também que a gente pode notar. Isso tudo faz parte do universo do que a gente chama do primeiro critério, o critério A, que a gente acaba checando esses pontos na história, né? Então o diagnóstico ele começa pela história clínica. Então não tem nenhum exame que você faça e diga, meu filho é autista ou não é autista. Isso aí depende de uma entrevista, de uma anamnese, de uma investigação feita por um profissional habilitado. Também não é uma coisa que você vai pegar um checklist sozinho ou sozinha em casa e vai checar as caixinhas e falar, não, ele fez tantas caixinhas, então ele é autista. Não, ele precisa de um indivíduo treinado. Existem vários instrumentos, questionários desenvolvidos para esse tipo de avaliação, e não é todo médico que pode aplicar, não é todo psicólogo que pode aplicar. Tem que ser treinado para entender e conseguir interpretar se aquele padrão se encaixa ou não encaixa nesse questionário, tá? Muito bem. O que mais, né? Então, quando a gente vai para o critério B, a gente já fala de outra característica muito marcante do espectro autista, que são os padrões. Então, são indivíduos que eles se engajam muito em padrões repetitivos, principalmente quando a gente fala de atividades motoras ou de comportamento, né? Então, eles acabam realizando o mesmo ato motor de forma repetida, contínua, né? Um padrão de comportamento também, eles são muito apegados à rotina. Então é muito frequente, por exemplo, o pai e a mãe estão levando a criança para a escola, né? E aí se muda o caminho, a criança percebe aquilo, e aquilo é um fator de estresse muito grande para aquela criança. E ela fica estressada, e aquilo pode ser o suficiente para desencadear uma crise comportamental, tá? A gente nota que existe, e isso tem uma repercussão, tá? Que é a tendência de repetir sempre o mesmo movimento, tá? Então, crianças que às vezes ficam batendo palma, ou que ficam batendo com lápis na mesa, isso de forma contínua e muito não integrada ao meio. Eles não se dão conta que, por exemplo, ficar batendo com um talher na mesa está incomodando, né? Mas a gente sabe hoje em dia que esse é um padrão de comportamento que se chama de stimming. E o que é isso? Isso é um artifício motor que a criança tem para lidar com um estímulo sensorial exacerbado para ela, e não necessariamente negativo. Pode ser por um estímulo sensorial que seja positivo, a criança esteja muito feliz, mas ela não sabe lidar com aquela emoção, então ela acaba convertendo essa energia para o físico, tá? Cuidado, não é porque seu filho tem isso que ele está no espectro, porque na idade precoce, no início da vida, as crianças, de uma forma geral, como ainda não tem essa maturação psicológica, elas podem desenvolver esse tipo de comportamento. Vou dar um exemplo pessoal para vocês. O meu filho mais velho, quando mais novo, ele tinha isso. Então, quando ele ficava muito feliz, muito excitado com alguma coisa, ele batia as mãos nas coxas, repetidamente, não é? E isso a gente sabe que ali era, enfim, eu sou médico, neuro, então estava interpretando aquilo ali, eu sabia que aquilo ali era uma etapa do desenvolvimento. Mas os indivíduos que estão no espectro autista, isso não cessa com o amadurecimento da criança, isso persiste até na vida adulta, tá? Então precisa ter esse olhar
de que quando o indivíduo estiver fazendo um movimento repetitivo, principalmente motor, aquilo é um indicador para você, que está ali ao lado dele, de que aquele indivíduo ele está passando por uma sobrecarga sensorial, pode ser positiva ou negativa. Então é comum, por exemplo, crianças estão ali na sala de espera do pediatra, e imagina, né, sala de espera de pediatra, um monte de mãe, um monte de criança, e brincando, e gritando, e chorando, e tossindo, e espirrando, a criança que está no espectro, ela se incomoda com aquilo. E aí começa a fazer esses movimentos repetitivos. Não adianta ficar bravo e reprimir, e dar bronca, porque isso vai piorar a situação. Precisa compreender, acolher e tentar reduzir essa sobrecarga sensorial naquela criança, tá? É por isso também que quando a gente tem um paciente que precisa de uma intervenção cirúrgica e é um indivíduo que está dentro do transtorno do espectro autista, a gente marca essa intervenção cedo, muito cedo, às vezes até mais cedo do que o resto das cirurgias do dia do centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico geralmente começa às 7, se é uma criança que está dentro do transtorno do espectro autista, a gente marca a cirurgia dele para 6h30 da manhã. Por quê? Porque aí tem menos barulho, menos gente circulando, menos gente conversando, então aquilo é um fator a menos para desestabilizar aquela criança que já está numa situação difícil, de sobrecarga sensorial, que está num ambiente com luz muito clara, um ambiente desconhecido, etc. Tá? Então, esse tipo de sensibilidade é muito importante para quem está ao lado. Tá? E isso é muito importante também a gente trabalhar na escola, trabalhar em outros ambientes, a gente conseguir despertar esse tipo de empatia e de compreensão dos colegas, dos professores, etc. Tá? Então esse critério B, ele fala muito sobre esses comportamentos repetidos, essa intolerância a sair da rotina, né? Então tem que ser o mesmo caminho para a escola, a mesa tem que estar sempre com o mesmo prato, com o mesmo descanso de prato, o mesmo talher, porque senão aquilo estressa aquele indivíduo e pode ser uma sobrecarga sensorial importante, tá? Um outro critério muito importante é o critério que eles classificam como critério C, né? A gente vai até E, né, no diagnóstico. E esse critério C, ele fala sobre o período onde a gente observa isso aí, onde a gente observa essas alterações. Então, essas alterações, elas precisam ser observadas já na primeira infância. Então, é por isso que o diagnóstico, ele não é feito apenas com o indivíduo, o médico falando com a criança. Né? Esse diagnóstico, ele precisa, obrigatoriamente, falar com aquela pessoa que convive mais com aquela criança, com o cuidador. Né? Esse é um diagnóstico que muitas vezes a gente precisa ouvir professores, a gente precisa ouvir, se for o caso, babás, ou seja, pessoas que estão diretamente envolvidas com o cuidado daquela criança e que passem muito tempo com ela. Tá? Isso é muito, muito importante e a gente precisa saber também que os indivíduos que estão no espectro e têm um transtorno mais leve acabam desenvolvendo estratégias, por vezes inconscientes, que mascaram esses traços de comportamento e de funcionamento autista, né? Então, e aí só realmente quem convive muito tempo com aquela criança pode ver como é que é na maior parte do tempo, entender que aquilo está sendo mascarado, está sendo compensado pela criança com alguma manobra aí, tá? Um outro critério não menos importante, que é o D, é a gente graduar qual o nível de prejuízo isso traz para aquele indivíduo. Então eu trago um prejuízo funcional significativo. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, né, assim, a gente precisa classificar leve, moderado e grave. E isso é baseado no nível de funcionalidade que aquele indivíduo vai ter e no nível de apoio que ele precisa da sociedade, né? E a gente geralmente procura mensurar isso em vários aspectos da vida do indivíduo. Então eu posso ter alterações profissionais ou na escola, eu posso ter alterações e prejuízos na vida pessoal, na vida emocional. Esse é um critério importante, né? E o último critério, ele é meio que exclusivo, né? Então ele coloca, olha, todas essas alterações que a gente descreveu, elas não podem ser explicadas por nenhuma outra doença em atividade, tá? Por quê? Porque existem doenças que fisiologicamente alteram o funcionamento do corpo
e que podem levar a sintomas como se fossem do espectro autista, tá? Então essas crianças, elas precisam ser investigadas em relação a um monte de coisa, para que a gente descarte alterações que podem ser tratadas. Às vezes uma medicação, uma suplementação que pode ser dada, e isso pode efetivamente modificar o curso da doença, tá? Então, sumarizando, né? Então a gente tem ali, olha, eu tenho uma criança que tem uma certa intolerância sensitiva, ela não gosta muito de ambientes muito luminosos ou muito barulhentos. Quando ela está num ambiente desse, ela trava ou ela começa a ficar muito irritada, ter o comportamento alterado. Essa criança apresenta isso desde cedo, desde a primeira infância. Ela tem movimentos repetidos, ela fica ali sempre fazendo movimentos ali motores que acabam incomodando as pessoas que estão ao redor. Não tem nenhuma outra doença associada que possa explicar isso, e isso está trazendo prejuízo. É uma criança que não consegue fazer amigos, é uma criança que está ali e ela, puxa vida, ela está tendo prejuízo escolar, de aprendizado. Então aí a gente firma o diagnóstico, e aí a gente passa para uma outra etapa, que é a etapa de quantificação. Então como é que a gente, de uma forma bem sucinta aqui, né, porque não é uma aula destinada a formar pessoas, para avaliar pessoas dentro do espectro, mas de uma forma sucinta para você que está aí assistindo, como é que a gente classifica o indivíduo que ele tem um transtorno do espectro autista leve? É aquele indivíduo que ele tem pouco, ou às vezes nenhum prejuízo na linguagem funcional para coisas do dia a dia. É uma pessoa que requer muito pouco suporte, ou às vezes nenhum suporte da sociedade. Exemplo, Elon Musk. Tá? É um cara que tem ali um comportamento que a gente percebe que tem traços, mas aquilo não impediu ele de estudar, de se diferenciar, de focar nas coisas, de ganhar dinheiro e de ser um cara muito bem sucedido e estabelecer de alguma forma algumas relações, né? Então a gente vê isso de uma forma muito significativa, né? Então ele tem ali os seus traços, ele mesmo já falou que foi diagnosticado, né? Mas ele não perdeu a funcionalidade, entende? Então isso faz muita diferença, tá? No grau moderado, a gente já tem um prejuízo na linguagem funcional. Então são pessoas que têm dificuldades com a comunicação verbal, com a comunicação não verbal, e mais do que isso, que tem padrões muito rígidos. E que quando a coisa foge um pouco do padrão, foge da rotina, aquilo desencadeia uma crise muito grande. Uma crise, às vezes, de comportamento, que inviabiliza, às vezes, até a permanência daquele indivíduo no ambiente onde ele está. Tá? O último nível é o nível mais grave, mais severo de todos, que é o nível 3, que é aquela onde os indivíduos eles não têm linguagem. Então, a ausência completa, quase completa, de linguagem. Então, são indivíduos que não são funcionais e que requerem o máximo nível de suporte da sociedade, de cuidadores permanentes, etc., para conseguir aí ter um desempenho, um desenvolvimento razoável ao longo da vida. Tá? Lidar com alguém que está no espectro não é alguma coisa fácil, exatamente, porque mesmo quem tem um grau leve pode ter uma crise por coisas rotineiras, cotidianas. Então pode ter uma crise, por exemplo, por um episódio de uma infecção intestinal, que traz um desconforto para aquela criança, uma coisa que foge do habitual para ela, que ela não consegue explicar, porque tem aquele incômodo abdominal, aquela distensão, aquela diarreia, e aquilo pode ser o suficiente para desencadear um grau de sofrimento elevado. Então ali é um distúrbio sensorial intrínseco, né? A gente não tem como controlar aquilo. É diferente para os outros estímulos sensoriais. Por exemplo, os pais de crianças autistas muitas vezes já adotam estratégias para lidar com aquilo. Então vai sair num ambiente muito iluminado, já leva um óculos de sol para a criança para diminuir aquele estímulo luminoso. Sabe que vai estar num ambiente muito barulhento, por exemplo, como eu falei para vocês brincando aqui, a sala de espera do pediatra, leva um daqueles fones com supressão de ruído,
ou um fone que vai colocar ali uma melodia, alguma coisa que a criança goste, que acalme a criança, que distraia ela daquele ambiente extremamente barulhento. A criança, ela tem, como eu falei para vocês, uma fixação de interesses, e aí ela, se é uma música que ela gosta, ela se fixa naquela música, ela abstrai todo o resto, que é um ambiente sensorial complicado e que pode desencadear uma crise, não é? Agora, e quando esse estímulo sensorial ele vem de dentro do organismo da pessoa? Então tem uma alteração intestinal, tem uma dor de garganta, enfim, é muito difícil, né? Então aí precisa realmente, né, de técnica para isso, existem treinamentos específicos para isso, tá? Uma das coisas que pode acontecer e que a gente vê acontecer de uma forma significativa é que indivíduos que estão no espectro têm uma associação maior a outros transtornos psíquicos. Então, a incidência de depressão, de ansiedade, de fobias, ela é muito mais alta do que na população geral, tá? Então, para você que lembra aí da aula anterior, onde a gente falou de TDAH, a gente falou que TDAH, uma das formas do TDAH, ela pode estar associada com um risco maior de transtorno de humor, inclusive de suicídio. Aqui, no autismo, o risco maior são de transtornos do humor para o lado de desenvolvimento de fobias, para o lado de depressão, para o lado de ansiedade, e é por isso que este grupo de indivíduos acaba tendo um uso muito maior de medicações psicotrópicas do que indivíduos da mesma faixa etária que não têm um transtorno do espectro autista, tá? Por falar em medicações, em tratamento, a gente tem uma meta-análise muito interessante de um grupo de estudos sobre o espectro autista da Grã-Bretanha, do Reino Unido. E eles mostram que a maior parte dos psicotrópicos não tem efeito comprovado, né? Então, uma das teorias que existem é que o funcionamento do cérebro de quem tem um transtorno do espectro autista, ele apresenta um desbalanço em favor de uma atividade excitatória. E aí, essa atividade excitatória, no cérebro principal, o neurotransmissor ligado a isso, é o glutamato. Então, essas crianças teriam um predomínio do glutamato em desfavor do GABA, que é o aminoácido inibitório. Em situações normais, eles estão ali, numa gangorra, equilibrados. Então, esse desbalanço excitatório para inibitório, que a gente sabe que acontece, tem vários estudos mostrando que isso acontece mesmo, mas não acontece apenas no transtorno do espectro autista. Você vê isso, por exemplo, em pacientes esquizofrênicos, também tem essa alteração, né? Especialmente aqueles que têm forma produtiva, ou seja, com alucinações, né? Então, quando isso se abre, que a gente percebe que tem esse desequilíbrio entre neurotransmissores, obviamente isso abriu uma série de tentativas de tratamento. Puxa vida, então eu sei que aqui a gente tem esse tipo de alteração, será então que se eu tentar aumentar o GABA, eu não consigo equilibrar isso? Será que se eu tentar inibir o glutamato, eu não consigo alterar isso também? E aí começou-se a utilizar uma série de medicações com essa finalidade. Então, por exemplo, a risperidona, por exemplo, inibidores de recaptação de serotonina, não é? Então, várias coisas ali foram sendo utilizadas no intuito de resgatar um pouquinho da funcionalidade do cérebro desses indivíduos. O que a gente vê, e essa meta-análise mostra isso de uma forma muito clara, é que quando há algum benefício, ainda que marginal, esse benefício ele se dá mais pela parte de explosão, de comportamentos até reativos, agressivos, do que pela parte funcional mesmo de linguagem, tá? Então, o tratamento medicamentoso do transtorno do espectro autista, ele não tem um sucesso muito grande, tá? Mas aí a gente entra num outro aspecto. Lembra que eu falei para vocês que a base, a síntese de tudo ali estava justamente na neuroinflamação. Então, para quem tem uma visão um pouquinho mais integrativa, a gente consegue enxergar que se a gente adotar posturas que reduzam a inflamação de uma forma geral, a gente pode, em tese, observar melhora. E a gente observa, na prática.
Lógico, isso não é milagre, pessoal. Não é que a gente vai tirar o glúten da alimentação de uma criança no espectro e essa criança semana que vem vai acordar completamente diferente. Mas é um tijolinho que a gente põe para construir ali, para auxiliar. O tratamento de quem está no espectro é um tratamento sempre multidisciplinar. Então, o que a gente procura hoje, né? Empregar de uma forma mais holística para tratar essas crianças. Primeiro, empatia, como eu já falei para vocês, entender que quando tem aqueles comportamentos de steaming, aquilo ali não é birra, não é chatice, aquilo ali é um indicador, e aprender a acolher e a lidar com isso. Então, existem treinamentos disponíveis para os cuidadores de indivíduos que estão no espectro, e esses treinamentos eles instrumentalizam, ou seja, eles dão instrumentos para que os cuidadores reconheçam situações ali potencialmente ruins para esses indivíduos e saibam como manejar isso, mesmo que estejam num ambiente de pessoas insensíveis a esse tipo de coisa, tá? Então eu costumo indicar também para que os cuidadores passem por esse tipo de treinamento, porque costuma ajudar muito, tá? A gente procura remover toxinas, então cuidado com metais pesados, com desodorante que tem alumínio, a gente faz uma bela de uma varredura a respeito de fungos, então procura eliminar fungos que às vezes estão escondidos em cortina, em carpete e etc. Então a gente costuma inicialmente fazer um screening nessa criança para ver se a gente detecta na urina, geralmente, toxinas fúngicas, e aí se a gente detecta, a gente vai atrás do ambiente para tentar identificar onde é que está escondido aquele fungo para que a gente possa eliminar. Procura tomar cuidado com mercúrio, com metais pesados, né? Então essa parte de toxinas ela é muito, muito, muito importante, né? A gente procura evitar a utilização de medicações que a gente saiba que reduzem de forma significativa o poder de antioxidação do nosso corpo. Lembra? Eu citei no começo da aula o acetaminofeno. Então, acetaminofeno é algo que atrapalha a síntese da glutationa, que é o principal antioxidante que a gente tem no corpo. Então, a gente procura evitar isso, tá? A gente procura identificar nessas crianças alergias alimentares, porque a alergia por si só também acaba tendo uma repercussão inflamatória. Então, a gente faz um teste de antígenos alimentares e faz isso periodicamente, porque as alergias alimentares não necessariamente elas são inatas. Muitas vezes essas alergias elas são desenvolvidas ao longo da vida, né? Então, existem indivíduos que não tinham intolerância à lactose que desenvolveram isso já com 40, 50 anos. Então, isso é um processo dinâmico. E na criança, no indivíduo que está dentro do espectro, a gente faz essa avaliação periodicamente. A gente procura corrigir, claro, a disbiose, porque a disbiose intestinal, a gente sabe que grande parte dos neurotransmissores é produzida ao nível intestinal. Então, se eu tenho uma desbiose ali, eu já não tenho uma produção adequada de neurotransmissores. Além disso, a gente sabe que vários cofatores para a produção de neurotransmissores, principalmente as vitaminas, enfim, elas são absorvidas ali no intestino. Se o intestino está desbiótico, não está absorvendo direito, eu não vou absorver direito aquele nutriente, eu não vou fabricar o neurotransmissor que eu preciso. Querem um exemplo? O exemplo principal é a síntese da serotonina. Se eu não tenho absorção do 5-HTP, por exemplo, ali, do triptofano ali, eu vou ter uma síntese prejudicada de serotonina. E pior, da serotonina é que deriva a melatonina. E grande proporção dos indivíduos que estão no espectro tem também alteração de sono. Então, antes de sair dando melatonina para todo mundo, a gente trata o intestino, garante que tem uma oferta adequada do substrato para o corpo produzir serotonina e melatonina. Então, geralmente a gente usa o 5-HTP, tá? Aí depois disso não resolveu, aí a gente entra com outras estratégias, dentre as quais a gente inclui a melatonina em baixas doses, para tentar modular o sono daquela criança. Porque se a criança, o indivíduo que está no espectro ali, não tiver um sono adequado, isso piora muito o desempenho e a performance dele, tá? Por isso que é muito difícil, às vezes, para essas crianças e para esses indivíduos já na idade adulta, fazerem viagens onde tem grande diferença de fuso horário, aquilo dá uma desorganizada. Até em nós, quanto mais alguém que tem um funcionamento cerebral diferente, tá? Isso é muito importante, tá? Alimentação, então, a gente procura uma alimentação saudável, o máximo possível, livre de
de conservantes, livre de glúten, de alimentos inflamatórios. Tá? Isso é uma coisa que a gente procura evitar e trabalhar em conjunto com a nutricionista, com o nutrólogo. Tá? A gente procura identificar esses fatores de toxinas e tentar eliminar as fúngicas, eliminar toxinas presentes em verduras e legumes. Então, procurar aí o consumo de fontes que não tenham a utilização grande de defensivos agrícolas, né? Então aí, mas eu vou usar um orgânico. Precisa ver, né, de onde é o orgânico. Às vezes o seu Zé que está ali na roça e que está vendendo, ele não tem um selinho de orgânico, mas você sabe que ele tem uma propriedade pequena ali, que ele só aduba com esterco de vaca, porque ele não tem dinheiro para comprar defensivo agrícola, e não tem o selo de orgânico. Então não se trata de gourmetizar a alimentação, mas sim de ter uma noção da procedência daquilo, tá? Óbvio, você mora num grande centro, às vezes isso é mais difícil, mas basta dar um Google aí, existem já empresas que vão atrás disso, entregam na sua casa uma horta oriunda de produtores confiáveis, que não utilizam organofosforados, glifosato e essas substâncias aí que são negativas, né, que são inflamatórias. Além disso, se a gente detectar nos exames de sangue que há intoxicação por metais pesados, a gente adota protocolos de quelação. O que é a quelação? A quelação é aquilo onde você vai dar um ativo para aquela criança, e esse ativo ele vai se ligar àquele metal pesado para formar uma molécula que possa ser eliminada facilmente pela urina ou pelas fezes. Porque a intoxicação por metal pesado, ela acontece justamente porque você ingere, e aquele metal, uma vez que ele está dentro do teu organismo, você não tem meios de eliminá-lo, porque não é fácil. Teu corpo não foi preparado para aquilo. Então, um exemplo básico, você comeu salmão e está com intoxicação por mercúrio. O corpo não sabe eliminar mercúrio. Então a gente precisa ligar ele em alguma coisa que facilite o corpo reconhecer essa coisa e eliminar carregando junto o mercúrio. Do jeito que ele entrou no teu corpo, ele entrou junto com alguma coisa, tá? Então, nesses indivíduos, essa é uma estratégia importante, e como existe a possibilidade de contaminação por diversas fontes, né? Por exemplo, a gente deu o exemplo aqui do salmão, mas tem o desodorante, se toma refrigerante, suco enlatado, pode vir da latinha do alumínio ali, então o alumínio também é algo importante aí que a gente tem que analisar, tá? Suplementos, então a gente precisa, como eu falei para vocês, são 800 genes envolvidos, e aí essa variabilidade às vezes traz junto com essa alteração do transtorno do espectro, traz junto consigo uma variabilidade na absorção, na metabolização de uma série de micronutrientes. Então a gente identifica se aquilo ali está faltando, se às vezes não está convertendo para a forma ativa, e a gente faz uma suplementação individualizada. Nessa suplementação a gente carrega bastante nos antioxidantes, que é justamente uma coisa que eu falei para vocês que faz diferença, lembra quando eu falei da glutationa? Então a gente carrega aí, tá? A gente tem que encaminhar necessariamente a um tratamento multidisciplinar, então tem o médico, tem o psicólogo, tem o neuropsicólogo, e a gente tem aí os terapeutas, que são fundamentais. Uma das coisas que mais faz diferença no manejo de indivíduos dentro do espectro é a terapia ABA. Então essa terapia ela é muito importante, porque ela realmente muda o prognóstico e a evolução dos indivíduos que estão no espectro. Mas existem outras terapias que também devem ser feitas. Por exemplo, terapia ocupacional. Tá? Existem protocolos também de estimulação magnética transcraniana, com resultados que não são brilhantes, mas que entram nessa composição, como eu falei para vocês, de tijolinhos aí. Então a gente põe o tijolinho da suplementação, põe o tijolão do ABA, põe o tijolinho da terapia ocupacional, põe o tijolinho da estimulação magnética transcraniana, põe o tijolinho do treinamento dos familiares ou dos cuidadores para lidar com situações e saber manejar a situação de indivíduos que estão ali em crises, que vão acontecer naturalmente, tá? Então o tratamento ele precisa ser multidisciplinar, precisa do nutrólogo ou do nutricionista para montar ali um cardápio que seja ao mesmo tempo de agrado, né, que seja de fácil adesão, mas que ao mesmo tempo promova saúde, né, naturalmente, para não precisar ficar entupindo o indivíduo de suplemento também, tá? E tudo isso deve ser feito de uma forma
contínua, tá, pessoal? Então, é um acompanhamento multidisciplinar contínuo. Não é uma coisa que você vai ali no médico uma vez no ano e está resolvido. Isso aí precisa de uma interação bem próxima e de uma parceria grande entre os profissionais que discutem o caso daquele indivíduo. Cada caso é um caso. Não existem dois indivíduos iguais dentro do espectro. Não há receita de bolo. Ai, doutor, meu filho está no espectro. Fala aí um suplemento que eu dou para ele. Não dá para saber. Vocês viram como é complexo, quanto de coisa a gente tem que avaliar? São 800 genes envolvidos, tá? Então isso é muito importante, tá? E principalmente o que eu queria deixar de recado para vocês aí. É uma condição de funcionamento cerebral diferente. Por isso que a gente chama de neuroatípico ou neurodiverso. Não é melhor nem pior, tá? Pelo contrário, eu destaquei aqui para vocês no início da aula uma série de personalidades que tem grande destaque, que tiveram um grande sucesso. Então falamos aqui de Elon Musk, falamos aqui de Dan Aykroyd, que é um ator famoso, falamos da Daryl Hannah, falamos aqui de possíveis indivíduos como Einstein, como Graham Bell, não é? Existem cantores famosos, o campeão de moto velocidade, enfim, o Anthony Hopkins, que é um ator excepcional, que eu gosto muito dele, e todos esses indivíduos dentro do espectro. O que eles falam em comum? Olha, eu percebi que, desde muito novo, que eu era diferente do pessoal que eu convivia, mas que eu tinha uma capacidade, quando eu gostava de alguma coisa, que eu me dedicava àquilo e aquilo não me custava, eu me dedicava àquilo e eu tinha um desempenho muito bom porque eu me dedicava muito àquilo. Então você vê uma entrevista do Anthony Hopkins, por exemplo, ele fala que o transtorno do espectro autista, para ele, foi a chave do sucesso dele. Que se ele não tivesse dentro do espectro, ele não teria conseguido ter um desempenho tão brilhante nos papéis como ele teve, por ser tão perfeccionista. Entende? A mesma coisa fala o Elon Musk. Não é? Então, é uma habilidade extraordinária. A quem convive com esses indivíduos só basta identificar, saber lidar com isso e estimular. O exemplo melhor que tem para isso é do campeão de moto velocidade, do Jorge. Então, o Jorge, desde muito cedo, a família identificou que ele tinha uma fixação com o mundo da moto velocidade. Ao invés de ficarem, não, menino, para com isso, não sei o quê. Não, vem cá, filho, vamos lá, e não sei o quê. E o pai levava em campeonato, comprava quebra-cabeça de moto, modelo de moto, e o garoto, ele puxa a vida, aquilo ali virou a principal motivação para ele. Olha onde ele chegou, campeão mundial, tá? Então, pessoal, o recado final que fica para vocês aí é: conhece alguém ou tem alguém que está dentro do espectro? Não trate essa pessoa como menos. Muito pelo contrário. Essa pessoa provavelmente consegue fazer coisas que você não consegue. Ela só tem uma forma de funcionamento cerebral diferente. E a gente tem que lidar com isso, dando todo o suporte emocional, todo o suporte terapêutico, todo o suporte alimentar e todo o suporte de suplementação. Então, é um indivíduo que vai requerer um manejo um pouco diferente de quem não está dentro do espectro. Mas não é uma condenação e não é uma pessoa mais ou menos capaz. É só uma pessoa diferente. Tá legal? Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês aí. Eu vou ficando por aqui. Essa aula não teve a pretensão de esgotar o assunto, tá? Mas eu fico à disposição no meu Instagram, que vai entrar aqui embaixo depois, é @ppmelo. Então, para quem quiser, pode mandar um direct lá, na medida do possível eu respondo. Se ficou alguma dúvida, ou se querem que aprofunde alguma área específica do que foi falado aqui, dá sugestão, na medida do possível a gente vai fazer outras aulas específicas sobre o que tiver mais demanda de vocês aí. E é o que eu falei para vocês, hoje em dia a incidência é 1 para 36, a gente já tem pistas do que está acontecendo, cabe a nós reduzir o risco de mais indivíduos nascerem dentro do espectro. E a gente faz isso como? Se alimentando direito, evitando inflamação, evitando distúrbios metabólicos e cuidando daquele ser que está em gestação, tá? Isso é muito importante. Então, para você que está aí, que conhece alguém, que está pensando em engravidar ou que está grávido, encaminha o vídeo, tá, pessoal? Para você que conhece alguém que está ali dentro do espectro, encaminha o vídeo, tá? Esse é o melhor presente que você pode dar a essas pessoas.
Espero aí que tenham gostado e, como eu falei para vocês, ele demonstra uma correlação entre as vacinas de RNA mensageiro e o desenvolvimento do espectro autista. Tá? Ainda é só um trabalho, isso não tem relação com as outras vacinas do calendário vacinal, é uma coisa que a gente tinha desconfiado lá atrás, quando essas vacinas começaram a ser administradas, e um dia a gente vai fazer um evento aí fechado, para não ser cancelado aí nas redes sociais, né? Mas falando especificamente sobre os imunizantes à base de RNA mensageiro e discutindo de uma forma mais aprofundada sobre esse artigo científico que foi publicado no passado, tá? Esse não é um artigo científico qualquer, esse é um artigo científico que ele coloca mecanismos biomoleculares e bioquímicos que explicam de uma forma muito coerente a razão pela qual esses imunizantes de RNA mensageiro contra o agente aí dessa última pandemia podem estar envolvidos no aumento da incidência do transtorno do espectro autista nos dias atuais, tá? Óbvio, não vamos ficar alarmados, essa não é a única razão. A incidência do transtorno do espectro autista ele vem aumentando desde antes da pandemia, por todos esses fatores que eu citei para vocês agora, tá? Mas a gente notou que isso é uma coisa que tinha correlação, a gente suspeitava disso, e a gente agora, com esse artigo, a gente tem o fio da meada sendo puxado de quais são as bases moleculares e bioquímicas que justificam isso. Tá legal? Então, se vocês têm interesse nisso aí, também deixem aí os comentários, que a gente vai fazendo uma pré-lista aí quando for a hora de fazer esse evento aí mais protegido, para a gente poder falar aí sem meias palavras, aí a gente manda uma notificação para vocês e faz, tá bom? Espero que tenha ajudado, encaminhem, porque vocês podem ajudar muita gente. Até a próxima.